Boa noite. É uma alegria muito grande voltar a esta casa. E principalmente depois do carnaval. Serafema, vamos falar isso um pouco, né? Então, tudo é depois do carnaval. Ok, a gente brincou, descansou, fez um monte de coisa. Mas hoje nós estamos aqui para refletir, né? O que temos plantado em nossas vidas. Final do ano a gente faz promessas, pula ondinha e come lentilha e tal, mas o ano está agora. O que é que nós estamos semeando para que possamos em dezembro ter um ano diferente? E como é que a gente pode fazer esta reflexão a partir da doutrina espírita? Então, se a gente não semear, a gente tem frutos, me digam aí. Se você plantar banana, você pode colher aipim? E de quem é a responsabilidade do plantio? Nossa. Essa é a grande questão. Então, se o ano está começando, nós temos uma responsabilidade enorme de fazermos algo durante este ano que a gente possa colher frutos. E quem colhe esses frutos somos nós, de acordo com o que nós plantamos. Então, esse é o momento para a gente pensar no planejamento da nossa vida. Cada ano que o universo nos proporciona essa oportunidade, a gente aproveita ou não. E é essa reflexão que eu quero fazer com vocês, né? Você colhe o que você planta, né? Para a gente não esquecer disso. E isso, gente, é bíblico. A lei da semeadura. Né? E a lei da semeadura está associada com autorresponsabilidade pessoal. Nós somos livres, mas nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Então, a lei da semeadura em Coríntios diz assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Todas. Não é um tipo de semente só, não. Deus é Pai. E a gente aprende na doutrina que Ele é bom e justo. Então Ele dá essas sementes. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Deus dará todas as sementes, mas eu não posso me separar da autorresponsabilidade. O que é que eu faço com as sementes? Vir ao planeta Terra é um presente de Deus. E o que é que nós estamos fazendo com esse presente que a gente recebeu? Né? Então nós temos que ter muito cuidado com tudo, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a forma como a gente age na vida. Então isso é extremamente importante para a gente poder colher melhores frutos. Muitas vezes nós reclamamos dos resultados que nós temos na vida, mas sempre se pergunte: o que é que eu estou plantando, o que é que eu estou semeando? Qual a minha parte? O que é que eu estou fazendo? Então, essa reflexão é extremamente importante. E a nossa existência no planeta requer planejamento. É como se fosse assim: planejamento a gente pensa que é só no mundo empresarial. Mas me diga uma coisa, quem pintou a casa no final do ano aqui? Alguém pintou? Fez alguma reforma no banheiro? Alguém fez? Quem fez aqui? Alguém fez? Você fez? Como é seu nome? Ei, Ricardo, você planejou ou não planejou? Daria para você chegar assim, de última hora, assim: eu vou agora fazer reforma lá em casa. Dá? Primeiro que a gente não tem tanto dinheiro sobrando, né? Claro. Então, tudo na vida requer planejamento. E às vezes a gente sabe fazer quando a gente vai reformar a casa. A gente sabe fazer quando a gente quer passar num concurso público. E a nossa existência? E o compromisso com a nossa reencarnação? O que é que a gente está fazendo?
Então, é importante a gente trazer esse conceito e entender que existem 2 níveis de planejamento na nossa existência. Nós temos um planejamento que é reencarnatório. A gente, quando reencarna, que está aqui, como nós estamos hoje, na família que nós estamos, tudo isso foi detalhadamente planejado. Então, a gente não reencarna assim, não, vai lá. Não é assim. Tem que ter planejamento. Então, existe um nível de planejamento que é o reencarnatório. Mas existe um outro nível de planejamento que é o progresso na vida moral e material. Então, às vezes, a gente se preocupa com o planejamento material, faz a boa reforma da casa, troca o carro, faz um bocado de coisa. E o moral? E o moral da nossa existência? O que é que nós estamos fazendo moralmente em termos de planejamento? Então, por que é que a gente fala tanto de reforma íntima dentro do centro espíritas? Porque isso faz parte do planejamento moral. Eu reencarno, mas eu tenho que reencarnar e viver essa existência moralmente, para que se cumpra uma das leis universais extremamente importante, que é a lei do progresso. Então, este processo todo requer planejamento. E nós precisamos trazer esse processo de planejamento para a nossa vida. Então, afinal, o que é bem planejamento? Já que é tão importante, tem reencarnatório, tem moral, tem material. Então, o que é mesmo planejamento? A gente tem que recorrer a esse entendimento dentro do que se fala no mundo corporativo, inclusive, né? Sobre o planejamento. Então, é um processo. Planejamento é um processo. A gente não reforma a casa de hoje para amanhã, não. A gente não melhora e progride moralmente de hoje para amanhã. A gente vai fazendo isso aos poucos. Reforma íntima é todo dia e toda hora. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou interagindo? Então, é um processo. O processo é um conjunto de atividades, né? Para uma pessoa, uma organização, uma empresa, aqui tem que ter planejamento. Me diga aí, você, mas se não tiver planejamento, será que consegue fazer? Não consegue, né? Será que consegue? Não consegue, tem que planejar. As coisas ficam todas organizadas, né? E serve para quê? Onde uma pessoa se mobiliza para atingir resultados. Então, se você quer ter frutos melhores no final do ano e na sua existência, você tem que planejar. A gente quer resultado, mas a gente não quer pagar o preço. Por isso que eu não dissocio a lei da semeadura da autorresponsabilidade pessoal, né? Então, e eu vou fazer isso como? Eu vou considerar o que é que eu tenho, o que é que nós temos como talento. Todos nós temos. Nós viemos ao mundo com talentos para servir. Não existe uma pessoa sem talento. Mas também, como humanos, nós temos pontos que a gente precisa melhorar. A reforma íntima e o planejamento moral é para a gente melhorar o nosso egoísmo, a nossa inveja. Todo mundo tem isso. E às vezes tem hora que a pessoa pensa o seguinte, porque é espírita, não tem. Tem. E se não cuidar direito, está ferrado, né? Então, é preciso a gente fazer e olhar o que é interno e o que é externo. Então, como funciona para uma empresa, funciona para nós como indivíduos. Então, isso é extremamente importante. Se queremos atingir melhores resultados na reencarnação, melhores resultados no avanço moral e no avanço material, nós precisamos planejar. Outro conceito importante nessa questão do planejamento é a gente ter uma estratégia. Se eu quero melhorar de renda, de salário, de alguma coisa, eu tenho que sair de um ponto A para um ponto B, que é onde eu estou querendo chegar. Então, a gente tem que ter estratégia, na vida tem que ter estratégia. Então, a gente imagina que estratégia é só na empresa? É só quando a gente está jogando xadrez? Então, quando a gente pensa em estratégia pessoal, é como eu vou utilizar e combinar meu potencial com meus pontos de melhoria. Todos nós temos talentos, mas todos nós temos pontos de melhoria.
fraquezas nossas que a gente precisa ficar atento. Então, reforma íntima é para a gente estar olhando todo dia. Quais são os pontos de melhoria que eu preciso ficar mais atento? Então, eu tenho que ter estratégia. Se eu quero melhorar a minha atividade moral ou material, eu preciso ter estratégia. Então, eu trouxe aqui um pouquinho um diálogo de Alice do País de Maravilhas com o gato. Alice pergunta assim: você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? Aí o gato diz assim: depende muito de onde você quer chegar. E Alice diz: não me importa muito onde. Aí o gato deu uma lição. Nesse caso, não faz a diferença por qual caminho você vai. Entende? Então, nós temos que saber onde é que nós queremos chegar. Não pode ser como Alice, qualquer caminho serve. Aí depois a gente reclama porque não gostou dos resultados. Mas se a gente não define nem onde é que a gente quer chegar, a gente quer colher melhores frutos na nossa vida pessoal e profissional. Então, isso tem tudo a ver com a reencarnação. Né? Então, já que é um dos níveis de planejamento da nossa existência, eu tenho que olhar, né, para a minha reencarnação. Então, o planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio Espírito. Ele detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Então, nós planejamos, nós detalhamos o que seria melhor para a gente. E às vezes a gente não compreende o que está acontecendo com a gente, porque às vezes aqueles aspectos, às vezes na família, é o melhor para o nosso progresso. É o melhor para o nosso entendimento. Então, quanto mais nós mergulhamos nas leis universais, compreendemos o valor da reforma íntima, nós vamos entendendo os acontecimentos da nossa vida. Né? E quanto mais a gente eleva esse nível de consciência, a gente compreende muito, muito melhor. Então, o que é que Allan Kardec nos diz nos livros dos Espíritos? Na questão 258. Não estava Kardec curioso como que, né? Que saía perguntando isso. Graças a Deus a gente tem muita informação hoje, né? No estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência, a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida. Ele mesmo escolhe o tipo de provações, o que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio? O espírito responde: o espírito, na maioria das vezes, escolhe a natureza de provas pelas quais passará em sua encarnação. Então, tem escolhas. E quanto mais a gente tem consciência, a gente convive melhor com escolhas que fizemos. Só que a gente não lembra. A reforma íntima do despertar de consciência é para que a gente chegue a um nível de autoconhecimento e a gente comece a compreender o valor e das leis universais nas nossas vidas. Né? E se o espírito tem a escolha do tipo de provação, o que deve submeter-se? Isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolheste e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste o tipo de provação, os detalhes são consequência da situação e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, o dia a dia nosso vai redirecionando. Se a gente tem ações que estão desvinculadas das leis universais, o nosso progresso começa a ser difícil. E nós vamos progredir, gente, não tem jeito. E a gente pode progredir por uma escolha consciente, que nós dizemos que é por amor, ou progredir pela dor. Então, muitas vezes a gente passa por aflições para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente crescer e para a gente evoluir. Os espíritos, a grande conclusão, possuem uma independência relativa dentro do programa. Claro, nós temos um livre-arbítrio, não é isso?
é relativa a previamente traçada pelos espíritos superiores e por eles. E o resultado do plano reencarnatório será proporcional ao esforço. Ou seja, eu tenho que me esforçar para crescer e para evoluir. Eu não posso colher as frutinhas da vida sem esforço. Porque quando a gente quer ter bons frutos, a gente tem que fazer o quê? Hein? Tem que semear, mas a gente tem que ter cuidado, tem que regar, tem que tirar as ervas daninhas, é isso? Né? Tem que ter esforço. Então, isso é extremamente importante. Então, tem tudo a ver com a lei do progresso. Então, o progresso moral é sempre acompanhado do intelectual, é sua consequência, mas nem sempre segue imediatamente. Então, o progresso moral tem a ver com lei. Então, por isso que esse nível de planejamento moral de cada um de nós é importante a gente incluir no nosso dia a dia. Como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Né? Porque às vezes, gente, a gente evolui intelectualmente e moralmente zero. Né? Quantas vezes você vê pessoas super intelectualizadas? Não é isso? Doutores, moralmente frágeis. Né? Moralmente frágeis. Então, ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. Então, quanto mais eu tiver consciência e trabalhar esta reforma íntima todo dia e toda hora, eu vou compreendendo o meu nível de progresso. Não tem nada de ruim eu cuidar do meu planejamento material, mas eu preciso trabalhar o planejamento moral, porque existe um compromisso reencarnatório. Né? Então, esse eu tenho que me preocupar. Por que sinais se pode conhecer um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Resposta: o espírito prova a sua evolução, a elevação, quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus. Então, entender as leis universais é fundamental se a gente quer ampliar o nosso nível de planejamento moral. Então, sempre se perguntem, está alinhada? Essa atitude que eu estou tomando agora está alinhada com a lei universal? E uma coisa importante, gente, as leis universais, elas funcionam 100% do tempo. Independente se a gente quer ou não, elas funcionam. Então, a gente é que tem que compreender, entender, trabalhar esse nível de consciência, porque as leis estão na nossa consciência. Eu não posso só compreender as leis universais mentalmente. Eu tenho que descer para o meu coração. Eu tenho que sentir as leis. E eu tenho que botar minha mãozinha para funcionar no meu fazer e no meu dia a dia. É a integração do pensar, do sentir e do agir. Então, é assim que nós vamos evoluir moralmente. Quando a gente tiver essa compreensão mais clara das leis, já que elas funcionam 100% e elas são imutáveis. As leis dos homens, elas mudam. Lei de trânsito muda, o Código Penal muda, tem advogado aqui? Já sabe que muda. As leis universais, ninguém ouve falar que teve mudança. A lei de justiça e caridade mudou no capítulo tal. Não tem isso. Não muda. Né? Então, para vocês compreenderem o nível de perfeição das leis de Deus. Né? E lei do progresso, ela nos ajuda ao processo educacional, dirigido para o progresso, e ninguém está isento da evolução, ninguém. E não há privilégio nem privilegiado. Funciona a lei do progresso para todo mundo, independente de idade, sexo, ou o que for, não interessa. Ela tem essa questão universal, né? E com tudo isso vem o livre-arbítrio e a reencarnação. Então, somos livres, sim, mas nós precisamos saber o que é que nós estamos escolhendo. Porque diante dessa liberdade, eu tenho escolhas.
E quando a gente não tem consciência das escolhas, a gente paga um preço. A vida são escolhas o tempo inteiro. Eu duvido que vocês, alguns, não teriam outro evento hoje à noite. Não teria? Não é possível? Mas vocês escolheram estar aqui. Então, quanto mais consciência nós trazemos para nossas escolhas, nós nos responsabilizamos por aquilo que nós estamos escolhendo, né? Então, o que é o livre-arbítrio? É essa possibilidade de fazer escolhas. E como é que se processa? Aumenta progressivamente à medida que o espírito aumenta seu nível de consciência. Ou seja, quanto mais eu me conscientizo, quanto mais eu faço reflexão, olho as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu tenho capacidade maior de fazer escolhas conscientes. E não ficar, poxa, por que aconteceu? Aconteceu porque as leis universais, elas funcionam 100% do tempo, né? Então, é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Por isso que a gente tem que ter um parâmetro. Parâmetro é as leis universais. Para a gente saber que realmente está fazendo escolhas corretas, né? Está tudo bem até aqui? Está chegando bem aí no coração de vocês, na mente? Vamos perguntando se quiserem parar, tá certo? E um pontinho de atenção, para a gente entender o valor dessa ampliação do nível de consciência. Quem não trouxer suas experiências emocionais e conscientes à tona nessa encarnação, carregará todo o material reprimido para a encarnação seguinte. A gente leva, viu? Não adianta dizer assim, não, isso eu não quero agora não. Leva para a próxima. Então a gente vai ficar levando para toda hora levar para frente. Vamos trabalhar agora. Por isso que reforma aí, troço contínuo, né? O material depositado procura para a próxima reencarnação circunstâncias e pessoas que ofereçam a oportunidade de fazer que esse material adormecido e não assimilado venha novamente à superfície. E a gente vivencia isso não só de uma encarnação para outra. Quem é que não já viveu esse barulho? De novo comigo está acontecendo? Alguém já viu isso? Porque não aprendeu ainda. Né? Então, a gente, de novo, eu não acredito num negócio desse. Porque não aprendeu. Olha que oportunidade o universo nos dá. Nos dá uma situação, de novo. Você assim, vê se você aprende agora. Né? Então, a gente tem que aproveitar essa encarnação, gente. A gente tem que aproveitar essa encarnação, ter a autorresponsabilidade para a gente poder aproveitar. Então, a gente falou desse nível de planejamento que é o reencarnatório e vamos falar um pouco do planejamento que é o progresso na vida moral e material. Mas a gente vai falar mais do progresso moral. Quando é que a gente sabe que uma pessoa progrediu moralmente? Me diga aí. Quando o quê? Hein? Sim, quando baseado, não violou nenhuma lei. Nenhuma lei. Porque quando a gente não sabe quando a pessoa está no progresso, mas fulano está ganhando bem, está trocando de carro todo ano, né? A gente sabe logo as coisas do progresso material. E o moral? É mais fácil ou difícil da gente entender? Porque a gente não pega, né? Porque o material a gente pega, né? E o moral? É comportamento, é atitude, é complexo. Então a gente tem que ficar de anteninha ligada em relação ao planejamento moral, para a gente poder aproveitar. Então, progresso moral precisa de planejamento? Me digam aí, falem sério. Tá certo? Então, tipo assim, como que a gente pode progredir mais nesse ano de 2024? Eu tenho que pensar nisso. Eu não posso deixar a vida me levar de Zeca Pagodinho. Não dá, né? Eu tenho que planejar, né? Eu quero melhorar o que for. Tem um negócio meu assim, a teimosia. Então, vai olhar para a teimosia. Vai olhar para a indisciplina. Vai olhar para a sua vaidade, para o seu orgulho. Todo mundo tem. Somos humanos, todos nós temos. Né? Então, fiquem atentos. Quais são os pontos que cada um de vocês precisa melhorar? Todos nós temos. Porque se nós viemos ao mundo para crescer,
sei evoluir e cumprir a lei do progresso, há de ter algo moralmente que nós precisamos melhorar. E isso é um ato de humildade, quando a gente admite que precisa melhorar. Porque o orgulho, a gente se acha. No orgulho, a gente se acha o melhor. Entende? E o ato de humildade é quando a gente admite que precisa melhorar um ponto. Por quê? Nós só transformamos aspectos morais se nós aceitarmos. Enquanto a gente estiver brigando, o outro está me dando dica, fulano, não, é sua impressão, eu não sou assim. São anjos, tem anjos que aparecem na nossa vida, gente. Escutem os anjos. Mas a gente às vezes não quer escutar os anjos. Né? Ela está se metendo na minha vida. Às vezes é uma dica que o anjo está querendo me dar. Mas se eu não tiver humildade, eu não aceito. Eu nem quero ouvir. Tipo assim, ainda diz assim, ó, vai dar. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Né? Porque aí já vai com a vaidade. Então precisa de planejamento. Só o planejamento da reforma íntima é capaz de orientar a tomada de decisões. Já que nós somos livres, tem o livre-arbítrio, mas se eu não planejar, eu não tomo decisões corretas. Não tomo decisões conscientes. Eu posso, quando eu melhoro o planejamento moral, eu melhoro as decisões, as ações e melhoro todas as dimensões do ser. Porque quando a gente vem ao mundo e reencarna, a gente tem 4 dimensões. Eu preciso melhorar fisicamente, de forma consciente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Eu preciso cuidar das 4 dimensões do ser. Então, quando eu estou pensando em melhorar, eu tenho que melhorar. Se eu não cuidar do físico, eu não tenho saúde. Né? Se eu não cuidar dos meus pensamentos, o pensamento é energia. Se eu não cuidar dos sentimentos, eu não trabalho esse nível de inteligência emocional. Aí eu não integro com o meu coração. E se eu não tiver a conexão espiritual, entender que eu sou um ser essencialmente espiritual, eu deixo essa dimensão amíngua. E tudo que deixo amíngua atrofia. Nós atrofiamos as dimensões. Então, eu preciso ficar atento com todas elas em termos de planejamento. Então, no fundo, a gente precisa entender que existem faróis que vão nos dando luz na nossa vida, né? E nos dando mais resultado, né, na nossa vida. Então, resultado é o que todo mundo quer. Eu tenho certeza que vocês querem o máximo até o final do ano, em dezembro. Mas quando eu quero resultado, eu tenho que trabalhar ações e tenho que trabalhar comportamento. Essa é a fórmula de resultado na vida. O resultado não vem assim, não. Eu não tiro a fruta sem comportamento e sem ação. Então, se eu quero ter melhores resultados na minha vida, eu tenho que ter comportamento adequado, atitudes adequadas e agir de forma também adequada. Então, essa é a fórmula realmente de resultado. E eu preciso trabalhar e lidar com essa fórmula de resultado, cuidando, inclusive, do meu comportamento. Passa aí, Zé, só que aqui está ruim, porque está demorando mais. Aí, pode botar mais um. Aí. Então, os frutos da árvore da vida e as dimensões. Eu tenho uma dimensão espiritual. Quando eu quero evoluir espiritualmente, moralmente, eu tenho um aspecto espiritual e tenho um aspecto material. Então, nós não podemos viver a vida pensando só na dimensão material. Eu tenho que olhar o aspecto moral e a dimensão espiritual da minha existência. Então, é assim. Se eu voltar aqui. A árvore da vida para mim, melhorar moralmente, eu preciso trabalhar com virtudes e valores divinos. Por quê? Porque quando nós viemos ao mundo, a gente recebe de graça as virtudes divinas. Amor, nós recebemos poder de realização, nós recebemos a humildade,
Tudo que nós precisamos para ter uma vida plena, nós recebemos ao nascer. Mas a gente vive, mora naquele lar, aprende outras coisas e vai, e muitas vezes distorce. Então nós não nascemos orgulhosos, nós adquirimos o orgulho, nós nascemos humildes. Então por isso que o trabalho da reforma íntima é para que a gente mantenha e sustente as virtudes divinas. Então, se eu quero ter humildade, amor, gratidão, respeito, fé, eu preciso cultivar. Eu preciso semear isso na minha vida para eu poder fazer a colheita. E isso ninguém pode fazer por você. Só você. Esse é o trabalho da autorresponsabilidade pessoal. Eu semear aquilo que eu quero colher. E me responsabilizar em cuidar da semeadura, para que eu possa ter garantia de bons frutos quando eu quiser fazer essa colheita. Faz sentido isso para vocês? E isso ninguém pode fazer por nós, só nós. Né? Então, por isso que a semeadura, ela precisa estar juntinho com a lei de autorresponsabilidade pessoal. Então, é assim que a gente melhora moralmente o planejamento moral, utilizando principalmente as duas grandes qualidades da consciência. É o que nos diferencia dos animais irracionais. Então nós temos duas qualidades que elas são fundamentais para o nosso planejamento. É a intenção. O que é que eu quero daqui até o final do ano? Clareza. O que é que eu quero? Ter clareza. A gente fica, às vezes, sem saber o que é que quer. Se eu não sei o que eu quero, eu vivo Alice. Não sei onde eu quero chegar. Né? E isso é uma qualidade da consciência. E atenção. Então, é intenção, ter clareza do que eu quero e atenção ou foco. Eu tenho que focar no que eu quero. Que mudança vocês querem fazer para o ano de 2024? Intenção. Mas você ter foco, disciplina, cuidar disso. Se a gente não tiver disciplina, a gente não vem dia de quinta-feira para ouvir a doutrinária. Porque vai aparecer 1001 compromissos para não dar certo. Então, isso é qualidade da consciência. Atenção e foco. Essa atenção é a plena atenção naquilo que você intenciona. Então, se a gente não usa as duas grandes qualidades da consciência, nós estamos vivendo a vida como animais irracionais. Então, nós temos que aproveitar para a gente ter melhores colheitas. Então, entender que a vida é feita de provas e expiações, a gente sabe, né? Que é disso. Provas são desafios que nos testam e avaliam o nosso progresso. Então, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida como teste. E a gente tem que ver como é que está o nosso nível de conexão, de entendimento, de alinhamento com as leis universais. É importante, né? E a expiação, ela provoca sofrimento. Similar ao que provocou no outro, está associada a faltas cometidas em vidas anteriores. Então, no nosso planejamento reencarnatório, nós temos que considerar tudo isso. Tem coisa que nós trazemos de outra encarnação e nós provocamos em outros seres em outra encarnação. Então, quando a gente tem um pouco mais de consciência, a gente convive melhor com as provas e convive melhor com as expiações que nós precisamos passar. E ter consciência de atravessar. Porque nós viemos ao mundo para progredir. Então, a diferença entre provas e expiações é que provas são obstáculos, são testes, né, que aparecem na nossa vida. Impulsionam o espírito para outro estágio de evolução. Quantas vezes a gente tem progressos incríveis depois de um teste? Né? Então, por isso que tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que entender como aprendizado. O que é que eu aprendo? Por que às vezes acontece de novo? Porque a gente não aprendeu ainda. Nós estamos sendo testados, mas a gente ainda não tem a assimilação devida. Né? Elas existem até nos mundos superiores, já que são desafios para o progresso dos espíritos.
E as expiações são resultados de faltas, né, cometidas em outras vidas. Né, e precisa experimentar para poder trabalhar a sua evolução. Então, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso é o que o Evangelho nos ensina. Né? Então, eu queria... O que precisamos aprender com o jardineiro? Já que nós estamos falando de semear, de colher, o que é que a gente precisa aprender com os jardineiros? O jardineiro sabe fazer o que mesmo? Eles cuidam direito de quê? Das plantas, né? Então, quais as lições que a gente pode aprender com o jardineiro? Ó, ele prepara a terra para plantar e crescer. Prepara. Então, às vezes, a gente quer resultado sem preparar a terra. Se a gente quer resultado em dezembro de 2024, prepare o terreno. A partir de agora. Agora você tem mais clareza da importância do planejamento. O jardineiro elimina as ervas daninhas. O que podem ser ervas daninhas na nossa vida? Que a gente tem que eliminar? O quê? Distrações, Isso. Pensamentos, é isso? Egoísmo, a inveja, tudo isso é erva daninha. Então eu preciso, se eu quero progredir e ter melhores frutos ou melhores flores, eu tenho que cuidar das ervas daninhas. Afasta pedras do solo, o que o jardineiro faz? Que atrapalha a expansão das raízes da planta. Quando vê que tem um negócio lá atrapalhando, o jardineiro vai lá e tira. Nós temos que tirar das nossas vidas também. Essa é uma grande lição dos jardineiros. Ele planta sementes e ele espera criar raízes, os frutos brotarem e a natureza fazer sua parte. Eles confiam na natureza. Nós confiamos em Deus como filhos desse Pai justo e bom? Como anda a nossa fé? Como anda a nossa conexão? Né? Se nós queremos fazer mudanças na nossa vida, e em especial em aspectos morais, se está tão difícil, pede ajuda. O planejamento reencarnatório nosso nós não fizemos sozinhos, nós fizemos com outros seres espirituais. Eles estão disponíveis para nos ajudar. Então a gente precisa pedir ajuda, ter coragem e humildade, né, para pedir ajuda. Então você como jardineiro, você tem que acionar, primeiro, as qualidades da consciência, que significa o preparo do solo. Intenção, clareza, atenção, foco, disciplina. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Né? Segundo, eliminar as ervas daninhas, né? Eliminar os conceitos errados com a reforma íntima. Por isso que a reforma é importante. É a minha transformação, é como eu vou eliminando as ervas daninhas na minha vida. Né? Importante. Diminuir as interferências. O que está atrapalhando a minha existência para o meu progresso moral? Se não conseguir tirar tudo, diminui o impacto. Né? Diminui esse impacto das interferências. Implantar conceitos verdadeiros. Quando a gente vem para a doutrinária, é para a gente se esclarecer. Irá dizer assim, ó, tem o médico que faz o atendimento, tem que ficar num grupo de estudo. Claro, tem que estudar para compreender o que é que está fazendo. E às vezes a gente tem conceitos que são errados. A gente tem que ficar esperto para poder se esclarecer determinados conceitos. E cultivar atitudes positivas e esperar com paciência até criar raízes e os frutos brotarem. Com fé. Com fé. Né? Então, os jardineiros têm muito a nos ensinar. Se a gente quiser ter melhores colheitas para as nossas vidas. Faz sentido? Vocês podem ser bons jardineiros a partir de hoje? Pode ser? Isso. Depende da gente. Depende da gente, né? Essa é a grande questão. Então, antes de fechar isso, eu queria ouvir de vocês assim, como foi ouvir esses pontos que eu trouxe hoje? O que é que tocou no coração de vocês? A gente escuta com o coração, escuta com a mente. O que é que vocês estão levando para casa? Aprendizado. Reflexão.
que é que tocou assim? O que é que foi um pontinho assim? Bom, isso aqui me pegou. Acho que a necessidade de fazer algo diferente em prol de um futuro diferente da condição que se está. Não se esperar algo diferente fazendo a mesma coisa. Isso. Às vezes cometendo os mesmos erros. Perfeito. Fazer algo diferente. Se a gente continuar fazendo como nós estamos fazendo, nós vamos ter exatamente os mesmos resultados. Não posso plantar banana e colher aipim. Então, isso é um processo de conscientização. Né? O que mais que vocês ficaram assim? Isso aqui me deu um toque. Se a vida apresenta o mesmo desafio, é porque a gente ainda precisa aprender algo. Isso. Se a vida nos apresenta algum desafio, precisamos aprender algo. Então, a partir de agora, quando experimentarem coisas que vocês não era bem isso. Faça uma pergunta. O que é que eu estou aprendendo com essa situação? O que estou aprendendo com esse desafio? O que eu posso fazer para que ele não volte novamente igualzinho e eu ficar aborrecida dizendo de novo comigo? O que eu estou aprendendo? É um aprendizado o tempo inteiro. Aqui é a escola. A reencarnação é uma escola da vida. E se a gente não aprender, a gente tem que fazer o que volta ali. Às vezes com aspectos que eu não trabalhei nessa encarnação. Então aproveita essa encarnação, aproveita logo. Né? E aí diz assim, mas eu não estou pronta. Quantas pessoas já convidaram para ir no centro assistir uma palestra e a pessoa diz, não, agora não, porque eu ainda não estou preparada. Alguém já falou isso com você? Não estou pronto. Não é isso? Então nós temos que aproveitar. Né? Aproveitar o nosso processo evolutivo. Né? Então eu queria fechar assim, eu queria que vocês levantassem. Não trouxe com a música, mas eu queria que eu peguei uns levantem para a gente se sustentar nas pernas. Para a gente fazer transformação e mudança, é com as pernas no chão, o pé no chão. Eu achei interessante, Vanderly, a música é Meu Jardim. Já que a gente está falando de jardineiro, eu queria que a gente falasse juntos algumas frases que eu peguei da música dele, né? Mas eu acho que é um convite para a gente ocupar este lugar de jardineiro. Agora eu queria que vocês botassem a mãozinha no coração, para o coração de vocês sentirem o coração. E eu vou fazer assim, 1, 2, 3 e a gente vai ler junto, tá? Vamos. 1, 2, 3. Estou revendo minha vida, minha alma, meus amores. Estou revendo minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Estou regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Estou limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Estou soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim, estou cuidando bem de mim. Obrigada, então, ser um jardineiro vale muito a pena. Esse é o encontro que eu queria trazer para vocês, para a gente fazer essa reflexão, tá? Maravilha, por isso que eu gosto também. Gostaram? Maravilha, né? Para começo de ano, que dizem que só começa uma